सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनों समायुक्तं बिंदावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वयी नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि कपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकमयि कदा वां करसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्माम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Akamaha sarvakamo vamokshakamo udarati tivrena bhakti yogena jajeta purusham param. Akamaha sarvakamo vamokshakamo udarati tivrena bhakti yogena jajeta purusham param. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, Paramahansa Jagaguru said that to save a bonded soul, salvar uma alma condicionada da armadilha de Maya, da prisão de Maya, é quase impossível. Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse que salvar uma alma condicionada das armadilhas de Maya, da jaula de Maya, é quase impossível. A vida inteira, depois de dar energia para esse fim, mesmo assim, no último minuto, as jivas caem. A alma condicionada se reserva o direito de cair do processo a qualquer momento. Então nós não temos que expressar vaidade, eu sou um grande devoto. Mas é claro, nós temos o direito de falar sobre a situação que está acontecendo, com o desejo de mudar essa situação para melhor. Sim, isso nós podemos fazer, com certeza. Se não fizermos, então seremos punidos. Então, os ensinamentos mostrados por Chaitanya Mahaprabhu e o que está acontecendo, essa comparação deve ser feita para abrir os olhos das pessoas cegas, das almas condicionadas. Nós não temos nada a ver com isso diretamente. Nós vimos a condição de Atma Devaji, de quem nós podemos pensar que ele fosse um sadhu, que ele pudesse te salvar. Mas na verdade nenhum doutor, nenhum político, nenhum membro da família pode nos salvar. Isso está confirmado no Srimad Bhagavatam. Guru na sasyat, sajjanu na sasyat, pita na sasyat, na sajjanani na sasyat, daivam na tatsyat, na patim na sasyat, na mocha yadajo samupeta mithya. Who is not going to save me, who cannot save me, aquele que não pode me salvar, que não tem poder para me salvar da ilusão de Maya ou da morte, no sentido da ignorância. A morte significa que você corta a sua relação. Suponha que você vai deixar esse corpo e vai receber um outro corpo. Então, como uma mágica, existe como um bloqueio, uma cortina. Como era a minha vida passada, quem eram meus filhos. Existe um corte. Você não pode ver. Porque se você pudesse ver o presente, o futuro e o passado como os rishis e os munis, essa é a vida, você diria. Mas nós não podemos vir, porque nós não temos a qualidade, não somos qualificados para assistir, para ver tudo isso. Mas o Guru Vaishnava pode realizar tudo. Então, essa é a definição da morte. A definição de Mrityu. Você vai esquecer tudo. A morte é como um esquecimento. Bhagavan Shri Krishna disse no Gita para Arjuna.
like your clothes is now useless. Como roupas velhas que você joga fora e compra roupas novas, assim a alma muda de corpo no momento da morte. This is like your clothes. Isso é como a sua roupa, esse corpo. This body now no more Esse corpo agora não está mais ativo, ele está inútil. Você joga fora e recebe um outro corpo de uma outra mãe. Agora essa mãe já foi. where gone my mother Onde ela foi? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? cannot come. Eu posso gritar por tempo indeterminado, mas eles não vão voltar. Eu não consigo trazê-los de volta. Posso? Não posso. Become united. Então, dessa maneira, as jivas se unem e se separam. One example long ago I told. Um exemplo eu dei muito tempo atrás. 2 sand particles there Como 2 grãos at the de bank of ocean areia na beira do for a long oceano. time. Por longo tempo elas estão juntas e de repente o vento vem. Um vento fortíssimo e esses 2 pedacinhos de areia, cada um vai para um lado e nunca mais se encontram. I met with so many sadhus in my Himalaya. Eu encontrei com muitos sadhus nas minhas viagens para os by the Himalaias, order of Guru Bhakti. pela ordem do meu Guru Padapadma. E sim, é claro que eu recebi algum benefício, eu não fui lá com Not with passion. I like com to see Himalaya. sentimento de paixão. Eu quero ver os Himalaias. Eu queria sentir quanto eu sou pequeno. Eu queria ficar diante dos Himalaias. Eu queria estimar My existence. quanto minúscula a minha existência é. O meu Guru Padapadma me deu essa missão. Vá para Badri Vishal You try to realize. e tente realizar quem você é em comparação com a gigantesca cordilheira dos Himalaias. I met with Então é claro que meu Guru estava lá comigo. Eu encontrei muitas pessoas na minha vida. E mesmo nos Himalaias, muitos sadhus eu encontrei. Conversei com eles. they gone. I never met them. Mas eles se foram e eu nunca os I reencontrei. used to stay in a cave Eu or costumava a ficar numa caverna ou man making some em alguma espécie de choupana feita pelos homens. by chance some sadhu coming. E às vezes algum sadhu aparecia. This way you want to talk with me. E eles queriam conversar I'm comigo. standing and watching E eu ficava ali observando the Himalaya. os Himalaias. E como esse rio, o Ganges, vinha com toda a força, If you descia. lose your chain, Se você perdesse a mão da corrente em frações de segundo, você seria arrastado. Você tem que segurar na corrente para poder tomar banho ali. this way you go. Se você soltasse a corrente, o rio te levava embora. Prasadam, nothing. You really Então, imagine que até o meio-dia você não tenha tomado nenhuma prachada. Ali no meio das montanhas, quem que vai dar comida para a gente? we collect trees, E a gente coletava pedaço de pedras that one pot was there. e depois colocávamos uma panela, Collect some rice from coletávamos algum arroz de algum lugar two potato and salt. e 1 ou 2 batatas e um pouquinho de sal, a gente fervia, oferecia e honrava. Sometimes some Então, special às vezes, sometimes alguns arranjos especiais, some sadhu arrange algum sadhu arranjava alguma prachada. is doing it this way. Então nós fazíamos dessas We have maneiras. no money, Nós não tínhamos so dinheiro, we have to stay então ficávamos this way. ao ar livre. One panda is a maximum we can Um allow. panda disse, no máximo eu posso permitir que você fique embaixo do telhado, mas o gelo caía ali. E mesmo assim nós ficávamos. No, without any prices. Sem nenhum, não tinha que pagar nada. After that, E depois disso, de novo, de manhã, Yamuna tree out. nós fomos até o Yamuna Tree, This way life was onde é a fonte do Yamuna. very nice tasted. E a vida foi muito Feel very happy. saborosa dessa maneira. Eu me sinto muito feliz com qualquer tipo de dor ou prazer que eu recebi. Eu não me incomodava. Eu pensava, tudo é para o meu bem. In Rudraprayag, Em Rudra one Prayaga, place is Rudraprayag. existe esse local chamado Rudra We are Prayaga. coming down, one sadhu, Então nós estávamos descendo e nos encontramos com um sadhu no meio do caminho. Ele estava subindo, eu estava descendo. Nós nos encontramos de noite. that Himalayan hill, river, Ali o rio descia com muita força, muito perigoso. Nós nos olhamos e depois disso, de manhã,
Esse homem foi para cima e eu desci. I never met that. Eu nunca mais reencontrei esse sado. This is called life journey. Essa é a jornada da vida. In Hindi, it's called Jivan Yatra. Em Hindi é chamado de Jivan Yatra. Nós estamos viajando. What Einstein wrote, right? Exactly. Einstein disse algo certo. Nós estamos nos movendo. Jivan Yatra. Chama-se Jivan Yatra, You are moving, como he is moving, Ratha she is Yatra, moving, all objects, o movimento da Jiva. nothing in static position. Nada está estático, está tudo se mexendo. The universe is also expanding. O universo também está assim, se fala sobre isso. How much, where can it go? Who knows? I'm very teeny soul, I can concentrate on Gurudeva. Eu sou uma alma muito pequenininha, então eu não me concentro nesses assuntos, eu me concentro em Gurudeva. Como eu posso entender o cosmos? This way, life is one kind of journey. Dessa maneira, a vida é como uma jornada Grandfather na coming, qual o avô he can drop from the train. vem e desce You numa like to parada do drop trem. in Howrah, but E somebody você quer like descer to em drop Howrah, mas alguém desce em Patna in Allahabad, where ou em Hyderabad, em qualquer outro lugar. Quando o destino chega, a pessoa desce do trem. Assim é a morte. father gone from this world. O pai se foi, a vida dele acabou. The stage which is one kind of Então é como um palco, onde um teatro está acontecendo, uma peça. Um interpreta o papel de Ravana, o outro interpreta o papel de Rama. É um teatro. Kuntidevi disse isso to Bhagavan. para Krishna. Natu dharu yatha. Like a player Como um ator, not football player. não um jogador de futebol, um player. Em inglês, player pode ser tanto jogador quanto ator. Então, alguém interpreta o papel. Drama is over, the scenery Quando muda you have seen a peça, o cenário muda de uma cena para outra, new scenery comes, um novo cenário veio new player. e outros atores entram. Então, dessa maneira, Going on. a vida acontece assim. Ninguém pode parar isso. If you are unable to realize this thought, Se você não consegue realizar essa verdade, então você é o tolo número 1. now, Agora, what time now? Now, que horas são agora? you calculate A partir de agora, calcule 100 anos, maximum. no máximo. After 100 years, Depois de 100 you anos, can find new batch on this você vai encontrar uma outra realidade nessa terra. Okay? If somebody Nada mentions parecido in com o que está aqui. this book of what, living 100 years. Talvez um outro grupo de pessoas vai estar vivendo aqui daqui a 100 anos. Sim, tem aquele que entra para o Guinness porque vive cento e tantos anos, mas a maioria das pessoas daqui a 100 anos vai ser completamente nova. Um novo elenco. New batch, nothing. Nós não podemos evitar isso. Fight, Você grita, você luta, of you in the sky. é como você dar um soco no céu. In the sky. Você fica bravo com o céu, eu posso bater em você, mas e aí? Fist of you in the sky. Um soco de fúria no céu? Do nothing. Você não pode fazer nada. What is written there? O que está escrito vai acontecer. Our Atmadev Ji was foolish number one. Então, o nosso Atma Devaji, ele foi o tolo número 1. Ele tinha conhecimento dos Vedas, mas ele estava no caminho do karma, então ele desejou ter um filho. Aqueles que têm fé no Karma Kanda, dizia Prabhupada, eles são mais ou menos Mayavadi. Eles podem até adorar Deus. Se eles acreditam em Deus, por que eles não adoram Deus? They are worshipping Durga, Kali. Por que eles adoram Durga, Kali, Ganapati, Shankar? They are worshipping. Eles adoram Deus, mas They worship Ganapati, they can get someone. se eles adoram o Senhor Ganesha, eles podem receber algum dinheiro. Se eles adoram Durga, eles também podem ganhar algum dinheiro. Se você for para o templo do Sr. Shiva, também você pode ganhar alguma coisa. Mas não existe uma concepção fixa sobre Deus. É como um jogo que está tremendo. Eles não têm estabilidade, os Karmakandis. But in Shastra, Ok. the sloka is started. Mas no Shastra, nós começamos com qual verso? Akamaha sarvakama Está escrito, bhakshakama udaruti tivrena bhakti yogena jajeto purusham. Akamaha. Here, no kamana. Okay.
So many countless comments. Oh, I like to do it. Different planning going on in my life. First of all, maybe after they arrange the marriage of my son. Então, a pessoa faz 1000 planos. Eu vou fazer um casamento, depois vai nascer meu neto, depois eles vão voltar, depois eu vou construir isso. Você fica planejando milhões de coisas. Mas o seu plano, ele pode ser sustentado por Maya Devi ou descartado. Krishna pode aprovar ou desaprovar. O homem propõe, mas Deus dispõe. E você tem que suportar isso. Você vai ter que suportar. O que quer que aconteça, acontece para o meu bem. Não, nada é ruim. Todos estão te insultando pelo mundo afora. Isso é muito bom. Tudo é um arranjo do Senhor Supremo. Deixa que eles ataquem, que eles digam uma série de besteiras. Para você é muito bom. Você pode receber o objetivo de fazer mais seva. A oportunidade de fazer mais seva. Então isso é muito bom. Se eu tiver alguma dor, alguma ansiedade, ele não me honra, então eu não posso dar Harikatha. Isso é uma fraqueza. Diante de mim, eu estou fazendo Harikatha, tem gente me insultando. Enquanto eu estou dando Harikatha, eles têm essa fraqueza. E eu rio. Aquele Harikatha não era para mim. Era para a completa satisfação do Senhor Supremo. Eu não dou Harikatha para receber dinheiro, porque alguém me dê alguma doação. Não é por isso que eu dou Harikatha. Eu dou Harikatha para a completa satisfação do Senhor Supremo. Todo mundo pode vir ou me abandonar. Eu não ligo. A minha satisfação não está nisso. Se a insatisfação toca meu coração, eu não posso dar Harikatha. Porque nós precisamos cortar Maya. Maya pode cortar o Harikatha. Você fica insatisfeito. Então o mundo tolo não pode realizar. Você pode tentar ao melhor. Mas Maya Devi não permite as pessoas se tornarem niskapat, se tornarem sinceras. Então um sábio tenta salvar o mundo da melhor maneira possível. Mas as pessoas não realizam. Ele fala, por que ele está falando assim? Ele falou isso? Eles só observam. O sábio nunca é negativo, mas eles acham que é. Eles ficam procurando defeitos no sábio. Eles não podem entender quanta misericórdia tem no coração do sábio, que ele vai ignorar a própria pratista. Ele poderia coletar milhões de dólares. Era só trapacear o público. Eles não poderiam contar quantos milhões de dólares eles... Mas os sábios não querem isso. Eles fazem sacrifícios na sua vida, na própria vida. Ele fala isso, ele escreveu aquilo, eles só gostam de culpar. A alma condicionada só quer culpar os sábios. E as pessoas colocam combustível para que o fogo dessas críticas suba. A intenção dessas pessoas não é boa. Com certeza não é uma intenção honesta. Uma intenção honesta pode te ajudar a continuar a fazer Harinama Sankirtana. Escrever também é fazer Harinama Sankirtana. Escrever sobre Krishna, sobre os devotos. Então, dessa maneira, Atmadeva Ji, ele era um Brahmana, mas mesmo assim, ele estava ocupado com o caminho do karma. Então ele recebeu esse resultado no final. Quem poderia salvá-lo? Atmadeva. Quem poderia salvar Atmadeva? Você? O rei poderia salvá-lo? Quem poderia salvá-lo? Ninguém poderia salvá-lo. As almas realizadas, somente eles podem nos salvar. Ou salvar Atmadeva. Um sadhu talvez não tenha dinheiro nem nada. Ele não pode lhe dar doces ou puri, ruchis, todas essas comidas, mas ele pode lhe dar satisfação, pode trazer satisfação ao seu coração. E esse no Rasamrita Sindhu está explicado por Rupa Goswami. Como um sadhu
pode distribuir satisfação para o mundo inteiro, mas ele não dá comida, não dá objetos, não dá presentes. Por quê? Viduraji não tinha dinheiro. Por que todos estavam dançando quando ele chegava? Ah, Vidura chegou. Por quê? Bhagavan estava dentro do coração dele. Por que todos nós sentimos satisfação, Ananda, diante de um sábio? Porque Krishna está no coração dele, confinado no coração do sábio. O Senhor é Anandamaya e o coração do sábio também é Anandamaya. É por isso que ele não dá prachada, nem isso, nem aquilo. Ele não dá doces. Tem pessoas que, porém, têm inveja, ciúme. Mas aqueles que não têm a parada e ofensa, mesmo que tenham feito muito pecado, mas eles não estão, eles fizeram isso porque não tinham ideia do que fazer e do que não fazer, eles podem ser salvos. Pecado não é um grande problema, mas se você faz um pecado de propósito, aí sim é um problema. Se você faz um pecado sem saber, agora se você ficou alerta a partir de um determinado momento, você não vai mais pecar. Então, as pessoas inocentes sacrificam a própria vida aos pés de lótus dos demônios. Então Vidura, quando vem, faz com que todos dancem. Oh, as pessoas começam a chorar. Como ele foi, nos deixou. Então todos os 5 irmãos, todos começaram a chorar. Todos os 5 Pandavas. Por que você nos deixou por tanto tempo? Nós vivíamos desfrutando do seu afeto e você foi embora por tanto tempo. Isso aconteceu porque Vidura, dentro do coração dele, Krishna estava repousando. Eu disse isso 7 dias atrás, aproximadamente. Um sadhu como você, um Paramahamsa, você vai para diferentes lugares de peregrinação, diz Yudhishthira, mas você é o local de peregrinação. Todos os locais de peregrinação estão manifestados nos teus pés de lótus. Eu sei, você vai aos lugares de peregrinação para recarregá-los, para purificar esses locais. Você gosta de recarregar esses locais de peregrinação. É por isso que você vai lá. Então, o Rupa Goswami Pada escreveu no Rasamrita Sindhu. Um sadhu como Jagannath Das Baba, como Vamsivas da Baba, ou como Gorakshara Baba, todos eles. Eles podem dar satisfação ao coração de todos, trazer satisfação. Mas a pessoa não pode ter inveja e ciúme. Por que eles fazem isso? É só chegar diante deles que você se sente bem. Eu já vi diante do meu próprio Guru Maharaj quando ele tinha 90 e tantos anos. Todo mundo vinha, Maharaj Dandavat, e ele sorria. De onde você veio? E conversava um pouco, dava um pouco de Harikatha quando ele era velhinho. Então aquelas pessoas vinham para receber satisfação no coração. Diante de Sridhar Goswami Maharaj também. De Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. Então é por isso que Atma Deva Ji cometeu um grande erro. Ele estragou a própria vida porque não ouviu o conselho de um sábio. Ele quis viver a vida material. Então, Gokarna vem e lhe dá esse conselho. Está confirmado no Shastra que pela relação com um sábio alguém pode receber de volta, como no caso de Pracheta, Ratna Kardashu, seja quem quer que seja,
Atmadeva. Quando a pessoa se associa com um sábio, se relaciona com um sábio, ela resolve todos os seus problemas. Os sadhus têm o dever de olhar onde estão as almas condicionadas e tentar salvá-las. Então, pelas coisas que eles falam, eu disse isso já uns 12 anos atrás. Todas as mensageiras de Janardana Krishna, eles perguntam quem são as almas condicionadas que estão chorando e que querem ser salvas. Então, aqueles que são adversos ao Senhor Supremo, o Sadguru, os Vaishnavas observam quem é adverso a Deus. Eles têm um infinito amor. Você pode pensar que eles estejam fazendo um teatro. Você pensa que o sábio esteja fazendo um teatro. Mas eles têm tanto amor que eles não fazem teatro como os homens materialistas. Eles têm um amor por todos, por todas as jivas. Quando eles vão embora, as jivas sentem muita dor. Como no caso de Sriman Mahaprabhu. Depois de ficar por 4 meses continuamente com Sriman Mahaprabhu, observando o Ratha Yatra, diferentes festivais, organizando essas diferentes funções, Janmastami e tomando prashada e cantando Kirtana e dançando Nama Sankirtana e tudo mais. Depois de 4 meses, depois que o voto de Kartika termina, todos retornam. Eles chegam para Mahaprabhu e dizem, por favor, nos dê permissão, nós vamos voltar para casa. Krishna não consegue olhar para eles, ele chora. Você permite que nós voltemos para nossas casas? Com Prabhupada também aconteceu isso. Depois do Goradama Parikrama, do Parikrama de Navadvipa, todos prestavam referências aos pés de lótus do Prabhupada original. Prabhupada, nos dê permissão para que a gente vá. Prabhupada não falava, não respondia, ele só chorava. Enquanto eles estão comigo, ouvindo Harikatha, ele dizia, Mayadevi não pode tocá-los. E agora eles vão pular dentro do fogo. Como eu posso suportar isso? Então acontecia isso também com Prabhupada, como com Mahaprabhu. Prabhupada não podia olhar para eles, porque ele sofria pelo fato de que eles iriam voltar para Maya. Não como os materialistas. Mas os Gurus Vaishnavas não querem que você o abandone. Isso porque isso significa que você vai pular no fogo da ilusão. Eles não querem que você vá embora, eles querem que você fique com eles. Porque eles têm um tremendo afeto. Você não consegue ver com os seus olhos materiais o afeto do Vaishnava. Com seus olhos sujos e materiais, você não consegue ver. É impossível. Então, dessa maneira. Se você não tiver desejos, mesmo assim você tem que adorar a Deus, mesmo sem desejos. Se você tiver incontáveis desejos, mesmo assim, não adore nenhum semideus, porque você vai correr riscos. Se você adorar Kali, Durga, Ganapati, você vai correr riscos. E tá bom, ok que você tenha muitos desejos, mas mesmo assim adore Krishna. Porque Bhagavan Shri Krishna pode tomar responsabilidade sobre sua alma. Os semideuses não podem fazer isso. Ah, eu quero isso, mas isso é um erro. Um grande erro. Ah, eu quero me tornar isso, aquilo. Depois, quando você chega lá, a vida vai queimar
Como no caso de Gokarna. Você alcança seu objetivo, mas você se frustra. Você queria desfrutar e agora você está sentindo dor. Como Atmadeva, a alma condicionada não pode ver o passado e o futuro. A alma condicionada não pode ver o passado e o futuro. É por isso que qualquer tipo de atração, você fala, eu preciso. Mas os Gurus Vaishnavas vão dizer não. Alguns meses atrás, um rapaz muito inteligente, ele tomou a iniciação de um acharya. Ele vinha até mim. Mas quando ele vinha até mim, ele tinha uma outra razão. Não era para resolver os problemas da vida devocional. Ele não vinha para isso, para resolver os problemas, os impedimentos da vida espiritual. Ele vinha. Maharaj é uma pessoa boa, eu vou lá. Eu disse para ele, fique comigo. Ele falou, mas esse Maharaj aí é pobre, ele pensou de mim, de Shambhava. Ele não tem nada aqui, eu vou receber aqui se eu ficar aqui com ele. Ele se misturava com outro sannyasi. Ok, sem problemas. E depois, porém, disso, ele não voltou nunca mais nem para ouvir Harikata. Ele era tão inteligente, ele não tinha grande cultura. Ele fez a escola, ele não fez o colegial, mas o cérebro dele era muito profundo. Ele começou a ganhar dinheiro na internet. Montanhas de rúpias. E eu nunca peguei uma rúpia dele. Não tenho essa relação com as pessoas. Que você me dá dinheiro, você vem. Se você não puder dar dinheiro, você não vem. Eu aceito as pessoas mais pobres. Elas podem receber o maior grau de amor de mim. Essa é a minha natureza. Eu não estou interessado em quantas pessoas ganham. Você pode observar a minha vida. Você pode perguntar para as pessoas. Eu só estou interessado para me relacionar com jovens, porque aqueles que são devotos já, mais velhos, ok. Mas geralmente eu tento evitá-los porque eles são complicados. Eu gosto de ficar com os jovens que têm o coração puro. Eu não quero permitir que eles se compliquem a vida. Você já viu alguns jovens que são muito jovens? A minha família é muito boa, de brahmacharis, acho que ele está falando. Eu não posso dar hospitalidade para todos, porque é uma questão de tempo também. Caso contrário, eu poderia convidar todo mundo. Se eu convidar alguém, mínimo 10 itens eu gostaria de oferecer de prachada, 10 diferentes preparações. Se alguém vem, eu não posso tratá-los apropriadamente, muito bem. E aí eu não me sinto satisfeito, não me sinto contente, eu quero tratar as pessoas bem. Então, eu evito aqueles que são complicados. Eu não me encontro com ninguém geralmente. Se a pessoa quer me encontrar, eu quero saber a razão pela qual ela quer me encontrar. Então, esse jovem, ele tinha tipo 26, 27. Ele sabia que todos os sábados e domingos eu dava Harikata. A exceção de que vem alguém novo e quer saber alguma coisa, ou que quer que eu saiba, eu vou guiá-lo de maneira apropriada. Pessoas que vêm de Bangladesh, de Midnapur, e eu então concedo tempo a tais pessoas. Esse jovem, ele não estava interessado. Ele não se consultava mais comigo. E finalmente o que aconteceu? A sua irmã mais velha, que era uma tola, ela quis destruir tudo. Ela já estava casada. Mas ela tinha uma natureza como Dunduli Devi, a esposa de Atmadeva. Ela não podia ficar com o marido. Ela não podia também deixar o marido. Então,
cannot earn even a single penny. O pai e a mãe eram velhos e não podiam ganhar dinheiro. They demand, we cannot stay in E eles Govardhan, disseram, we nós can não go to podemos ficar em Vrindavan. Govardhana, nós queremos ir para Vrindavana. Mane whimsical. I can go to Vrindavan. Simplesmente por um capricho mental. Eu quero ir para Son Vrindavana. is bound to arrange. E o filho teve que arranjar um apartamento alugado. Father mother again, no deposit money. Eles não tinham dinheiro nem para pagar o depósito do apartamento. One rented room was there, very cheap. Whole building, very cheap. Ele morava num prédio alugado, muito barato, e foi embora. He's not consulting me. He don't think Ele it não is veio a me problem, consultar, because I'm a foolish man. porque eu sou um tolo, né? Now, one of his godbrother told Agora um me, dos seus "Maharaj, irmãos he espirituais already me gone disse, to Vrindavan. ele foi para Vrindavana já. He don't like to stay. Ele não quis ficar aqui. I already told. Veja, You can see the situation is going veja to be. a situação que ele vai encontrar. Eu fiz uma profecia, Without asking anybody, sem perguntar para ninguém. decision. Now, Eles decidiram ir. great danger. E agora ele está em grande perigo Cannot lá. earn money from there. Ele não consegue ganhar dinheiro lá. Don't like to come here. A mãe e o pai não gostaram de ir para lá. A irmã mais velha é a tola número 1. They all going to put him. Todos eles colocaram ele num oceano de He misérias. was feeling comfortable here. Ele estava bem Yeah, aqui, all sabji, everything available. que aqui ele very tinha cheap. tudo barato, sabe de And tudo. here he had very cheap rent. Now he's going to take rent 15,000. Agora ele paga 15 mil, 20 mil de aluguel, que é o que Purushottama paga, 60, 70 Only mil. because of Por life. quê? Por conta de bagagem. Ele deixa a bagagem aí e de vez em quando ele vem. Have lot of money, you can throw Se it. você tem um monte de dinheiro, você pode chutar dinheiro, né? But I don't like to bear even a Mas eu single não penny. quero gastar nem um único centavo. Eu não gosto que as pessoas percam um centavo. One penny. Um centavo eu não posso gastar. Tudo deve ir para o Seva. Desnecessariamente a gente não deve gastar nada. Our small Essa é a minha devotees, natureza. eat up to their point. Os devotos podem comer até o pescoço, mas eles não devem desperdiçar. You can take what you Você pode comer quanto você quiser. Não deve faltar, dry food, everything I never saw. But Bhagavan mas said, você não deve. Krishna mandou todos esses alimentos, então eu deixo as pessoas comerem. Mas eu acho que as pessoas não devem desperdiçar. this way, Então, dessa maneira, a alma condicionada não consegue ver o passado nem o futuro. they can. Eles só conseguem ver o presente. Bonded soul cannot see A alma condicionada não pode ver o passado e o futuro. past and future. Cannot see. Eles não podem ver. How best possible way? Qual é a melhor maneira que o Guru Vaishnava, Gurus Vaishnavas queriam me guiar pelo melhor dos caminhos? E eu sou muito grato. I was in Externamente, I was there. They like to make politics. eu estava no Suryakunda, eles queriam fazer Vasi temple. política. Era um templo It's original. I'm staying here. You are. original. I'm begging. I'm taking myself. E eu ficava ali. Eu não pedia nada lá. Because Baba is influence here. Mas eles achavam que eu poderia influenciar as pessoas. To Baba. Os Brajavasis poderiam me dar aquele templo. Então, eles me mandaram embora. This was the condition. Essa era a condição. Even no place to put some books. Eu não tinha lugar nem para colocar livros. Meus livros foram roubados. So I keep in A livraria foi roubada e os meus livros também foram roubados. Meus livros pessoais. A biblioteca também. Essa é a condição do mundo. I was thinking, why E eu pensei, por quê? I have done nothing mistake. Eu não fiz nenhum erro. Ninguém pode apontar ele fez esse erro. Only the problem O único problema é que eu falo de maneira other pesada. Eu falo a verdade. Eu não tenho nenhum outro tipo de complicação. wherever. Onde quer que eu vá, Only I go went on speaking Harikatha, but eu vou e dou Harikata. Só isso eu faço. Mas eles não gostam que eu fale do meu jeito, dessa maneira, que eu fale a verdade. Shanta Goswami Maharaj, ou Bon Baba, Tirtha Goswami Maharaj, Bharati Goswami Maharaj, eles podiam enxergar o futuro. they have to do Sampradaya Seva. Você tem que fazer Sampradaya Seva. Eles me disseram, eu sou um mendigo em Vrindavana, não tenho um tostão. Como que eu vou fazer serviço para Sampradaya, para a linhagem discipular, para a escola filosófica? I was in Então, um devoto veio I wrote one letter da Bengala, eu estava no Suryakunda. Eu escrevi uma carta para Santa Goswami Maharaj. already along Ninguém me permite fazer seva, o que eu posso fazer? life are going to spoil, Minha vida vai ser estragada let them seek.
Santa Goswami Maharaj estava doente naquela época. in Keshari, Midnapur, one temple. Ele estava num templo em Midnapur. The devotee went there, give the letter, reading, O devoto deu a minha carta para ele. Ele pôde ver meu coração. writing one letter. E ele escreveu uma carta para mim. That letter he brought to me, Essa carta que ele abriu, excellent. que ele mandou para mim, eu abri, era excelente. E falei, meu Deus, como é possível? I am beggar, I have penny Eu sou um mendigo, não tenho um tostão. penny to give to railway man or to bus. Eu não tenho nenhum tostão para dar no trem ou no ônibus. E é assim que eu desfrutei essa vida. So that I cannot get any opulence. Eu não quis opulência nenhuma. Esse foi o meu objetivo. As outras pessoas se escondem. Maharaj, tal Maharaj é muito rico. Eu não era rico na minha família. Minha família não era rica. Eu não preciso mentir. You have to confirm. Porque tem sannyasas que dizem que eram ricos quando eram pobres, na verdade, na infância. E a natureza do público é assim. Quando eu estava na sétima série, a natureza das pessoas é aplicar óleo quando já tem óleo. Se não tem óleo, eles não põem mais óleo. Muitas pessoas prometem, o ministro também. Eles não sabem a minha vida, como eu uso os centavos para o serviço. Para quem já tem dinheiro, eles dão doações, mas para quem não tem, eles não dão. É isso que Maharaj quis dizer. A minha natureza é ficar aqui. Se eu fosse trapaceá-los, eles iriam me dar dinheiro. Essa é a natureza do público. Se você tem muito dinheiro, eles podem doar. Mas para um mendigo eles não doam nada. Então, deixe que o mundo seja trapaceado, eu não posso fazer nada. Eu posso tentar da melhor maneira. Mas os trapaceiros, eles recebem muitas doações, os honestos não recebem. Alguém dá alguma coisa porque Krishna arranja, mas essa é a natureza do mundo material. Eu estou fazendo como uma operação através do Harikatha. Estou abrindo por dentro, estou expondo as coisas que existem. O que está no coração, o que está no intestino, no fígado. Estou fazendo uma operação, um raio-x, para mostrar a condição da realidade da sociedade. Honestidade ninguém mais pode encontrar. Os honestos não são mais honrados. Eles não honram o Guru e os Vaishnavas puros. Mas eles não querem honras. Os Vaishnavas puros não querem honras. E o Guru Maharaj era um grande sábio, mas ele nunca quis ser honrado por ninguém. Então, existia em Vrindavana esse Vedantista Vaishnava. Ele podia ensinar o Vedanta continuamente. Finalmente, em Vrindavana, ele morava num lugar quebrado. Então todos os membros da sociedade foram até ele. Ele disse, quem são todas essas pessoas? Nós gostaríamos de fazer uma assembleia. Nós vamos querer honrar você como um grande vedantista. Esse sadhu ficou muito bravo. Fora daqui. Fora daqui. Eu não quero honras. Eu não quero honras. Eu falo do Vedanta porque eu amo o Vedanta. O Vedanta é Krishna. Essa é a minha única razão. Pode ir embora. Não quero prêmio. Na minha vida eu conheci um grande pandita que sabia muito sobre o Bhagavata, muito pobre. Ele era da Nimbarka Sampradaya ou algo assim. Muitas vezes na minha vida aconteceu isso de eu conhecer esses sábios fazendo um parikrama. Eles diziam, você pode ficar aqui de noite, e fazia chapati. Ele coletava folhas de bambu para poder fazer o chapati. Ele era muito pobre. E eu e ele estávamos
falando, conversando, mas ele era um mendigo, mas ele era um grande pandita. As pessoas podiam falar, nossa, que homem sujo, que roupas sujas. Isso é o que as pessoas viam. Aí ele sentado diante de mim falava sobre o Bhagavatam de maneira maravilhosa. Então o mundo trapaceiro também será trapaceado, mas não é nossa culpa. Você pode anotar isso com cuidado. O nosso Gokarnaji Maharaj, ele podia salvar Atmadeva, porque ele era uma alma realizada. Se é uma alma realizada, então ele pode salvar, mas os outros não podem salvar você. Mesmo que eles estejam vestidos como sannyasa ou como acharyas. Agora o nosso Gokarnaji Maharaj quis aconselhá-lo, em primeiro lugar, tente observar a instabilidade desse mundo. Quebrando e construindo, construindo e quebrando. Mesmo no Navadvipa, que é o Dhamma eterno. Quantas vezes o Gange mudou de curso? Às vezes ia de um jeito, às vezes ia de outro jeito. E todas as cidades foram para baixo da água, e novas cidades foram estabelecidas. E de novo essa cidade foi engolida pelo Ganges. Então, construir e destruir é algo natural. Você tem que aceitar isso. Essa é a natureza deste mundo material. Tente desenvolver Bhakti, o resto é inútil. Bhakti é a única propriedade real que você pode acumular. Com a Jivatma, com a sua alma, only Bhakti pode ficar, outras propriedades não ficam. Junto com a alma. Você pode ter muitas terras e propriedades, mas você não pode levá-las com você. Mas Bhakti, que você recebe do Guru dos Vaishnavas, esse é o tesouro real, que vai ficar dentro do seu coração para sempre. Ninguém pode destruir isso. Meu Guru Padapadma me disse, eu estou sentado no Vyasasana, não poderia mentir. Ele disse, mais de uma vez, ele disse, tente coletar uma propriedade que os demônios não podem roubar, que os bandidos não podem levar embora, que os ladrões não podem assaltar. Que eles façam o que quiserem. Colete uma propriedade que ficará com você e que ninguém pode roubar. Então, dinheiro, ouro, as pessoas podem roubar isso. Mas Bhakti, quem pode roubar? Então, tente observar a instabilidade desse mundo. Tente se concentrar na instabilidade desse mundo. Construir e quebrar, construir e destruir. A cada fração de segundo, tudo se transforma. Mesmo dentro do seu corpo, você não realiza, mas há mudanças metabólicas. Alguns tecidos, centenas de tecidos morrem e todos os dias são recriados. Você produz células vermelhas, células brancas. Se você não as fizer, você desenvolve câncer no sangue. O que significa? Que quem está com câncer no sangue não pode criar novos tecidos. Então, criar esses tecidos é a cura. Então, infinitas mudanças acontecem nesses universos infinitos. Onde quer que exista realidade, mesmo dentro do Sol existe transformação. Alguém poderia dizer que o Sol... Como é que o Deus do Sol pode ficar dentro do fogo? Como que ele pode ficar? Só tem fogo lá?
Quantos graus Celsius? Você é o tolo número 1. Your body is made up O of seu fire, corpo é flesh and blood, feito de carne e osso e earth, sangue, air. de terra, de So ar. maybe their body is O made up corpo of dele é fire. feito de fogo. Who can say? The fire made of body is made up of fire. That's why Se o corpo é feito de fogo, então, Varun, their body is made up of water. They stand in water. se o corpo dele é feito de água, o Varuna, ele fica na água. Ah, que impossível ficar dentro But debaixo they da stay água. comfortable playing there. Mas eles vivem lá, A fish playing inside water. como os peixes que nadam dentro da Even água. 1 minute, oh, oxygen, I need oxygen. Você não consegue ficar nem um minuto embaixo da água. Eu preciso de oxigênio. Fish. Mas o peixe fica feliz. Ah, que maravilha. So, according to Então, de nature, acordo com a Bhagavan natureza, making countless Krishna faz diversity. incontáveis They will enjoy their life diversidades. accordingly. Eles vão desfrutar da sua vida de acordo com essas determinações de Krishna. This way, first point, Então, Gokarnaji Maharaj o wanted, primeiro first ponto point, que Gokarnaji Maharaj quis dizer: you try to tente realize realizar that whole world que o creation mundo inteiro, is que a unstable, criação é instável. making and breaking by. Tudo é construído e destruído. Can help. Nada pode nos Dharamam bhajassa satatam, tejalo proteger disso. dharman, shivasya sadhupurushan, jahikam krishna. Dharmam bhajassa satatam. You are requested to follow Você deve Bhagavad Dharma. seguir o Bhagavad Dharma, disse And Gokarnaji you are Atmadeva. requested to throw out E você all deve general jogar dharma. fora todo o You have Dharma your mental geral. Você tem um You are Dharma guided by mental, você está sendo So guiado you por are isso. requested to throw all mental dharma, Então, jogue body fora dharma, o seu Dharma social mental, dharma. o Dharma do corpo, o Dharma social. Jogue fora todos esses Even Dharmas, Gopikas, todos even esses deveres. Gopika, As próprias gopis, they por even exemplo, wanted to throw their elas quiseram jogar fora dharma, family dharma. o Samsara Dharma familiar, o Samsara Dharma. They wanted to throw everything. Elas jogaram tudo por Krishna. They don't care. Elas não se incomodavam. But we cannot. Mas nós não conseguimos. Bhagavan says, no, that's why I told. Então é por isso que Krishna disse: eu sou sempre grato a você. Ele disse para as I have gopis: nothing to pay you. eu não tenho como retribuir o amor de vocês. O que eu posso dar para vocês? O tipo de amor, o tipo de seva que vocês fazem, Infinity pure em tempo infinito, eu jamais poderia and retribuir. ever indebted. Eu estou sempre endebitado com vocês. That's why. He told, I am ever grateful. I have nothing to pay. What I can Eu pay. não tenho como retribuir. O que eu poderia retribuir? Se eu tentasse retribuir If your vocês, mother going to love you so se much, sua mãe te ama from your tanto, birth, desde o mother momento holding do seu you, nascimento, loving you so ela much, ama você. you like to throw mother E você and quer you jogar going a to mãe pay some payment. e dar um pagamento. Que pagamento você vai pagar? You can get payment to mother. Ah, não. What payment you can- Você teria que dar um dinheiro para sua mãe para retribuí-la do que ela fez? Que dinheiro que você poderia Nobody dar? can pay to mother. Na sociedade védica, todo mundo diz: ninguém pode repagar a mãe, retribuir a Can mãe. pay to mother. Mas a gente pode repagar a mãe Do Krishna Bhajan. se nós fazemos Krishna Bhajana. Payment of mother is already there. Aí o prêmio da mãe, o pagamento da mãe está contido no Krishna Bhajana, na adoração a Krishna. Se você adorar Govinda, amar Krishna, então o amor da mãe e do pai está incluído lá. Já está incluído. Você não precisa amá-los separadamente. Mas na sociedade védica, ninguém nunca pode retribuir a mãe. Mas de acordo com o Bhagavad Dharma, você pode retribuí-la através de Krishna Bhajana. Então Gokarnaji Maharaj vai falar algo muito secreto. O primeiro conselho: você tem que deixar todo o Dharma geral que você está seguindo. Você tem que deixar isso tudo de lado. Seus deveres materiais que guiam sua vida, você tem que deixar de lado. Todo mundo tem uma sede por luxúria. Tente jogar isso fora. Tente seguir o Bhagavad Dharma. Jogue fora todos os outros dharmas. Você não precisa seguir isso.
são todos inúteis. Todas as outras deveres e funções são Loka inúteis. dharma, general dharma, loka dharma, samaj dharma, or patriot going to show, Então os patriotas vão dizer, eu amo minha mãe terra. Ok, essa filosofia está bonita, mas deixe tudo isso para demonstrar amor aos pés de lótus de Krishna. Isso é mais do que suficiente. Você deixou tudo e agora você está sozinho, você deixou seus filhos, sua esposa, todos se foram. Mas mesmo assim você está feliz, porque você está fazendo Krishna Bhajana. Então Gokarnaji Maharaj diz, você tem que servir Sadgurus Vaishnavas. Gokarnaji Maharaj disse, você tem que servir os sadhus, os gurus e os Vaishnavas, porque o poder vem deles. Gokarnaji Maharaj disse, você tem que servir os sadhus puros. Se você servi-los, você vai desenvolver poder. E você vai cortar o samsara. Nessa condição fraca, você não vai poder avançar. Se você serve o Guru e os Vaishnavas, aí sim você recebe poder espiritual e corta as amarras da ilusão. Pela sua misericórdia, pela misericórdia dos Vaishnavas. Você é aconselhado a seguir o Bhagavad Dharma ininterruptamente, sem nenhum lacuna. Você não é que você deve deixar outros dharmas entrarem. Os dharmas provisórios gerais você pode jogar fora todos. Você tem que servir os sadhus, os gurus e os Vaishnavas. Ao servi-los, automaticamente você vai receber poder espiritual. E automaticamente você pode descobrir a si mesmo numa posição capaz de cortar toda a ilusão de Maya. E não tente achar defeito nos demais. Se concentre nos seus próprios defeitos. Você tem incontáveis defeitos. Então não tente procurar, você está errado, você está errado, você está errado, quando você tem incontáveis defeitos. Eu disse isso 15 dias atrás. Alguém foi até Tulasi Das Ji Maharaj e disse, aquele sadhu sempre critica você. Sempre ele critica você. Ah, sim? Então eu vou fazer um bhajana kutir do lado da casa dele. Eu vou mendigar e vou construir um bhajana kutir diante da casa dele. Não, você não entendeu. Ele está criticando você o tempo todo. Você vai fazer um bhajana kutir na frente da casa dele? Sim. É por isso que eu quero fazer um bhajana kutir ali. Ele está me criticando. Ele está apontando todos os meus erros. Então, se ele for meu vizinho, ele vai estar sempre me retificando e eu vou consertando tudo que ele apontar. É dever dele achar erros. Ele acha erro em tudo. Então ele vai apontar os meus erros e eu vou falar, eu estou fazendo erro e eu posso me retificar. Isso é muito bom, ele é meu amigo. Você está vendo isso de maneira negativa, mas um sadhu vê sempre de maneira positiva. É bom ser criticado, eu posso me retificar e ir embora do mundo material. Então, dessa maneira, Gokarnaji Então, continuamente, você deve beber o néctar de Sevananda. Se você não sabe o que é Sevananda, é porque você não lê nos kirtanas. Você não precisa ficar indo de um lado para o outro. Se concentre no kirtana, você vai receber um sucesso elevado. Bhaktivinoda Thakur fala sobre esse tópico. Eu me satisfaço. Por quê? Porque eu tenho Sevananda, eu recebo o prazer de fazer seva. Essa é a minha satisfação e eu esqueço todo o resto, toda a minha história dolorosa, porque eu recebo Sevananda, o Guru e os Vaishnavas me dão Sevananda, o prazer de fazer serviço. Serva Krishna, o Guru e os Vaishnavas. You continuously go on drinking the nectar of Sevananda. Don't pay attention to who is doing what.
Continuamente beba exclusivamente o néctar do Sevananda. Não preste atenção nos outros, deixa que eles vão embora, que eles vão para o inferno. Depois do 31 de dezembro, nós não vamos dar resposta para questões controversas. Nós vamos responder sobre Bhakti geral, sobre o Siddhanta, sim. Nós vamos deixar que o mundo faça o que quiser. Eu não posso mais ajudar. Tente se livrar desse tipo de hábito, desse hábito de criticar os outros. Tente se concentrar no seu próprio progresso. Dessa maneira, você deve ir para a floresta, diz Gokarna. E a razão pela qual eu gostaria que você fosse para a floresta, que eu dou esse conselho, é ele estava com quase 60 anos e a cada fração brigando na família, com a vida familiar, brigando com os familiares. Agora ele tem 60 anos. Quantas pessoas vivem em Kali Yuga? Às vezes 40, 50, alguém 60. Tem gente que não... A maioria das pessoas morre antes dos 50, 60. Poucos dias atrás, eu fui para o centro de pregação bengali e eu vi uma senhora vestida de branco. Eu conheço o marido dela, ele é uma ótima pessoa. Ele dirigia uma rickshaw. Ele encontrava comigo e sempre sorria, de coração puro. Aos 52 se foi. Ele era um homem muito bom, não era um devoto, mas ele tinha um bom comportamento. Ele levava às vezes nossas malas, nossas coisas, levava um devoto para Goshala. Ele era muito bom, sincero, você poderia acreditar nele. Foi embora já. Eu vi a esposa dele vestida de viúva. Então, pelo conselho de Gokarnaji Maharaj, Atmadeva vai deixar sua vida familiar. E ele vai prestar atenção nos conselhos de Gokarnaji. 60 anos atrás. Nossa, já com 60 anos. Mas ele recebeu a misericórdia de Gokarnaji Maharaj. Agora ele sente paz e estabilidade. Ele decidiu de ir para a floresta. Porque Gokarnaji Maharaj, que é um grande sábio, disse isso para ele. Então ele decidiu obedecer. No curso da vida cotidiana, da adoração cotidiana, de adorar Krishna, de tomar banho, tudo. Gokarna arranjou uma situação para que Atmadeva se conectasse com Krishna o tempo todo, sempre servindo, colhendo flores, fazendo guirlandas, trazendo água, oferecendo água, comida, adorando, cantar os santos nomes, ler o Bhagavatam. Dessa maneira, se você for inteligente, você pode relacionar todas as suas ações a cada fração de segundo a Krishna. Tome cuidado. Você tem que realizar até as frações de segundo da sua vida com o seva do Senhor Supremo e você vai descobrir Amrita, o néctar. Prahlad Maharaj tinha 5 anos, Dhruva Maharaj tinha 5 anos, e aí? Aos 5 anos eles buscaram Krishna, então a questão não é uma questão de idade. Se você é de uma família pobre, de uma família branca, de uma família preta, isso não afeta. Se é uma criança ou se é um velho,
Se tem 80 anos, só quem tem 80 anos pode fazer bhajana? Não, qualquer um pode fazer bhajana. A idade não é um empecilho. In Bengali, Chaitanya Charitamrita, No Chaitanya Charitamrita está escrito isso em bengalês. Krishna bhajane nahi jatkuladi vichar. Jai bhaja sei bhaja. Jai bhaja sei bhaja. Abhakta insa. Abhakta cannot be given priority. Aquilo que é contrário a Bhakti não deve ser, não devemos dar tempo para isso. Aquele que faz bhajana com seu coração, não é só porque alguém é senior que deve receber prioridade. Eu já expliquei isso, é aquele que tem Bhakti que deve ser honrado. Na sociedade, sim, os mais velhos devem ser honrados, mas no âmbito devocional não é só porque alguma pessoa é sênior que ela deve receber honras. Então, Sukadeva Goswami tinha 16 anos e anciões, sábios de 80, 90 anos se sentavam para assisti-lo. Pessoas que tinham 1000 anos se levantaram para honrá-lo. Se a idade fosse um fator, por que eles iam ficar de pé diante de Sukadeva Goswami? A idade não é o fator principal. Não pense, agora a minha idade, eu sou muito jovem, eu quero fazer o que eu quiser, depois um dia eu vou ficar velho e aí eu vou fazer vida espiritual. Não. Sobre isso, eu posso dar alguns documentos do Bhagavatam amanhã. Posso dizer o que Prahlada Maharaj afirmou. Eu vou começar com isso amanhã. Então, Evam sutapti pasato upi griham dhiyayu yatu ganam sthiramatir gata sasti varsaha. 6 years almost gone. Now he is going to develop some brain. Então ele estava com 60 anos, mas pelo menos agora ele desenvolveu a sua inteligência, seu cérebro. E deixou tudo para trás, perdeu tudo. Porque ele havia perdido tempo, na verdade. E agora ele recebeu Krishna. Está escrito. Ele alcançou Krishna, os pés de lótus de Krishna. Então, ao ler o Bhagavatam diariamente, ao servir diariamente, pelo conselho do Guru, Gokarnaji estava agindo como seu Guru, não como seu filho. Atmaji poderia dizer, eu tenho 60 anos, como você usa me dar um conselho? Na sua sociedade, no Ocidente, as pessoas pensam assim, mas quem vive no âmbito devocional, às vezes uma criança pode dar conselhos sábios. Então aqui nós vamos parar por hoje e amanhã de novo nós vamos tentar discutir esse capítulo que acabou aqui. Com qual verso nós começamos? Vancakalavansu. Kipasindhu.